Meus irmãos, foi mais uma vez uma honra muito grande estar nesta cidade e nesta igreja para a comemoração de uma data que será inesquecível, 100 anos de existência, de testemunho, de presença abençoadora na cidade do Recife, da capital de Pernambuco. Eu quero agradecer aos irmãos seu carinho e a sua hospitalidade. Alguém pode perguntar, pastor, se Jesus é o maestro, quem é? Que função tem o pastor? De primeiro violino. Ele que afina a orquestra para tocar bem. E os demais ministérios são os oboés, que vão preparar outros instrumentos. De modo que eu acho interessante nos concertos, depois de primeiro violino ensaiar a orquestra, ou de acordo com o diapasão certinho, ele faz um gesto para o maestro, significando que o maestro pode vir e reger a orquestra, porque ela está preparada. O desejo de Paulo era preparar a igreja para Jesus. Jesus é o divino maestro, o Senhor da igreja, o noivo da igreja, a cabeça da igreja. São figuras, são metáforas do Novo Testamento. Por isso a ele toda a honra e toda a glória. Eu sei que Deus honra, às vezes, o pastor. As pessoas perceberam que nos concertos, às vezes, depois de aplaudido o maestro, aplaudido a orquestra, ele aponta o primeiro violino. Já repararam? A gente participa da glória. Jesus disse, aquele que me serve, que me segue, sirva-me. E aquele que me servir, meu Pai honrará. Então nós recebemos as honras do Senhor, que são dele, e ele divide conosco. Eu quero, é possível que os irmãos já tenham recebido manifestações de líderes denominacionais, mas não custa nada reiterar. Eu tenho autorização deles, como presidente emérito da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Eu quero saudá-los, saudar esta igreja centenária e desejar que ela continue firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Também como presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, eu quero saudar esta igreja. Talvez o próprio presidente já tenha saudado, mas como presidente emérito, eu saúdo também. E como pastor emérito da primeira igreja batista de São Paulo, que foi a igreja abençoada por esta igreja, pelo seu pastor, com a indicação do pastor Manuel Tertuliano Cerqueira, a quem eu presto minha homenagem pelos 41 anos de ministério fiel, íntegro e frutífero. Louvado seja Deus. Nós vamos ler Efésios capítulo 3, de 1 a 21. É a oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Ele diz que se põe de joelhos para orar pela igreja. E creio que a mídia vai reproduzir este texto. E nós vamos ler juntos. Os irmãos, naturalmente, têm acesso à tela. Eu espero que a tela nos mostre o texto e assim possamos ler juntos. Efésios capítulo 3, de 1 a 21. Conseguiram? Esta Bíblia da Capunga. Da NVI. Então, vamos ver a versão da NVI, nova versão internacional. Nós vamos ler então, fiquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Agora vamos ler bem forte, para que todos que estão em casa possam ouvir. Vamos dizer o que Paulo está dizendo,
e a oração que ele faz pela igreja de Éfeso. Por essa razão, Eu gostaria que lessem outra vez o versículo 21, mas acrescentando, só por agora, não escrevendo. A Ele seja a glória na Igreja Batista da Capunga. Entende? Já que nós estamos a celebrar um centenário. Vamos dizer então?
Amém. Queiram sentar-se. Louvado seja Deus por sua preciosa palavra. Meus irmãos, não há escrito no Novo Testamento que tão bem apresente a igreja, a natureza dela e o papel dela, a missão dela no mundo, como Paulo nas suas cartas. É maravilhoso o que nós sabemos. Todas as metáforas empregadas no Novo Testamento para a igreja foram trazidas por Paulo. É impressionante. E nós damos graças a Deus por isso. Mas eu quero dizer, a partir desta leitura, da vocação dos gentios, da derrubada do muro de separação entre judeus e gentios, circuncisão e incircuncisão, e formação de um povo, o povo de Deus, da Igreja de Cristo, que pensemos no tema, a igreja é essencial. A igreja não é acidental, não é dispensável, ela é essencial. O que significa essencial? É o que pertence à essência, à natureza mesma da coisa. Por extensão, disse essencial o que é principal, importante, indispensável. A igreja é principal, é importante, é indispensável. Só para exemplificar, onde se fala bem da família no mundo de hoje? Mostre-me uma instituição. Só a igreja. Mostre-me uma organização que apoie a família, que forme a família, que habilita os pais a exercerem uma paternidade ou uma maternidade responsáveis. É a igreja. Então a igreja é essencial, é imprescindível, é importante. Essencial é o que é por sua essência e não por acidente, que existe em si mesmo. É uma característica constitutiva, intrínseca do ser. Não há organização no mundo que substitua a igreja. Há fraternidades, há grupos fechados ou abertos, abertos ou secretos, que procuram o bem, promover o bem, mas como a igreja, jamais, nenhum outro grupo existe. Porque a igreja, além dos valores materiais, e principalmente ela procura os valores imateriais, porque esses têm valor eterno. Por exemplo, uma herança material, às vezes, constitui o maior problema para uma família. Eu digo aos pais que a principal herança que deve deixar para os filhos é imaterial, é boa educação, é caráter, é educação cristã, é exemplo, é um legado moral e espiritual. Essa herança é indivisível, logo não vai dar briga. Todos serão donos de tudo. Como no jardim, cada flor pode dizer ao sol: sol, tu és todo meu. E o sol não se divide, pertence a todas elas e a cada uma delas. Assim, os valores morais, espirituais. Eu não quero deixar herança material para os meus filhos, decididamente. Eu quero deixar herança imaterial, que eles consigam, pelo seu trabalho, aquilo que lhes é necessário para a vida. Eu, morto, sabendo que os meus filhos estão brigando pela posse de um bem, e sempre numa família há um espertinho. Não sei se em Pernambuco é assim, mas lá para as bandas do sul é assim. Bem, na discussão filosófica sobre a precedência da essência sobre a existência, ou da existência sobre a essência, como ocorre com Deus, que é quem é, era o que era, será o que será. Deus tem o atributo da aceidade, ele existe por si, de si e em si. Pois bem, nós somos contingentes,
Eu existo porque meu pai e minha mãe se encontraram, se amaram, me geraram, me criaram, eu estou aí. Estou por aí há 88, quase 89 anos. Mas se não fossem eles, eu não estaria aqui. E se não sou tão feio, porque puxei meus pais. Por isso que eu digo sempre ao rapaz, quando começa o namoro, fique de olho na sogra. Porqueessazinha, você está namorando, vai ficar parecida com ela. É mesmo, pastor? É. Pois então, escolha bem, não é? Eu orei, gente, pedindo a Deus uma esposa, pedindo a Deus que me mostrasse, o melhor lugar de achar uma noiva é a igreja do Senhor. Não procure no cabaré, não. Não procure nas festas mundanas, no carnaval, não. Procure na casa do Senhor. Eu encontrei lá. Estou satisfeito até hoje, há 67 anos. Casaria de novo com ela. Com ela. Ah, meus irmãos, como é bom pertencer à igreja. Na igreja eu aprendi a ser pai. Na igreja eu aprendi a ser marido. Na igreja eu aprendi a cuidar dos meus pais. Cuidei deles até o fim. Os meus filhos aprenderam então a cuidar de mim. E assim os filhos deles vão aprender a cuidar deles. A igreja é uma grande escola. Que lugar maravilhoso é a igreja. Que comunidade maravilhosa é a igreja. Valoriza a sua igreja. Eu tenho pena dos crentes desigrejados. É a expressão que se usa hoje. Que eles não estão pertencendo a igreja nenhuma. Uma vez um crente procurou o pastor desejando cantar no coro da igreja. Aí o pastor perguntou: a que igreja o irmão pertence? Eu pertenço à igreja mundial. Então peça ao pastor daquela igreja que o integre no coro de lá. Você tem que ser membro aqui. Numa apresentação especial, pode haver até convite a coralistas, a coristas de outras igrejas, mas para o dia a dia da igreja, temos que contar com gente da igreja, com talentos da igreja, cuja vida a gente conhece, gente que canta enquanto canta e canta enquanto vive. A igreja quer gente assim. Pois bem, Jesus mesmo é que dá origem à igreja. A igreja está na mente de Deus desde a eternidade. Ele já pensava em nós. Ele já nos antevia. E a profecia de Isaías é que o trabalho de sua alma, trabalho ali é travail, são as dores do parto. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. A igreja foi gerada no coração de Deus. A igreja foi anunciada em Cesareia de Filipe. A igreja nasceu das dores de parto do Calvário. E a igreja foi apresentada ao mundo no dia de Pentecoste. E a igreja existe para ser testemunho do reino, exemplo do reino, exemplar do reino, amostra do reino, proclamadora do reino, na sua missão querigmática. A igreja é instrumento de Deus para o anúncio do reino e para mostrar o antegozo do reino. Por isso é essencial a igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno, isto é, a morte, a destruição, não prevalecerão contra ela. Não é que a igreja é atacada pelo inferno, é que ela ataca o inferno. O inferno não resistirá ao ataque da igreja. Ah, como é maravilhoso isso. Por que a igreja é essencial? Porque é fundada por Jesus, conforme propósito eterno do Deus Trino, no seu plano redentor para a humanidade. Como bem disse John Stott, a igreja está no próprio âmago do propósito eterno de Deus. Ela não é uma ideia divina posterior,
não é um acidente da história, não é uma invenção humana, é instituição divina. Por isso, a igreja deveria ser considerada muito importante, e deve ser, para os cristãos, por causa de sua importância para Cristo. Nós sabemos que a palavra igreja é empregada no Novo Testamento para significar tanto a reunião de todos os chamados, todos os salvos, e a expressão local. Só que há mais vezes empregada a palavra eclesia para significar comunidades locais do que para significar a comunidade mundial. Então, temos aqui uma expressão do reino de Deus. Esta igreja é uma expressão local no Recife do reino de Deus. Jesus Cristo fundou a igreja. Jesus também, outra imagem importante, comprou-a com seu sangue. Éramos escravos do pecado, do mercado de escravos do mundo. Jesus nos comprou e nos tirou do mercado e nos libertou. Por isso somos livres. Não servimos a Jesus obrigados. Nós servimos voluntária e alegremente, porque fomos comprados por bom preço. Sim, meus irmãos, a igreja, outra imagem, outra metáfora importante, é corpo de Cristo, e o corpo é necessário. Aliás, a Bíblia dá um grande valor ao corpo. A filosofia grega não dava. Por exemplo, considerava o corpo como um túmulo, como uma prisão, uma cadeia. Mas o corpo é havido, na linguagem bíblica, como o templo do Espírito Santo. Há toda uma teologia do corpo, uma somatoteologia. Eu, aliás, tenho um estudo sobre isso. Eu quero pregar aos jovens sobre isso. O seu corpo tem de ser cuidado, tem que ser guardado, tem que ser santo para a glória de Deus. Isso é que Deus deseja para a sua vida. Meus irmãos, a igreja prepara as pessoas como uma comunidade discipuladora, capacitadora, prepara para uma verdadeira cidadania, uma dupla cidadania de cada país. Deus quer que a igreja prepare gente do Brasil para ser composta de bons cidadãos brasileiros. A igreja não se envolve como tal na política. A igreja está acima de ter transcendência crítica para ter autoridade profética. A igreja não pertence a partidos. A igreja não defende candidatos. A igreja é a consciência divina no Estado. Para que possa criticar, para que possa ajudar a igreja de estar acima, não metida no governo. Eu não gosto de ver esse envolvimento e esse clima agressivo que houve nas últimas eleições. Famílias se dividindo, amigos se separando por causa da política. Não. Nós devemos estar unidos em Cristo, amar o Brasil, desejar o melhor para ele, exercer uma cidadania responsável, pagar os nossos impostos, contribuir de acordo com nossos talentos e dons para o bem da nação, se exercendo cargos públicos, cuidando bem da coisa pública, se legisladores produzindo leis justas, se membros do executivo governando para o bem comum, se cuidando da justiça, julgando retamente. É isso que Deus quer. A igreja ensina isso. A igreja nos prepara para sermos bons cidadãos de nossa pátria, mas da pátria celestial também. Por isso Paulo escreve aos Colossenses: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Quer dizer, é o pensar em Deus, nos valores espirituais, valores eternos, que nos mantém em posição vertical e em condições de ser bênção para a sociedade, para o mundo, para a vida profissional,
para as comunidades, para as corporações. Nós somos chamados a ser bênçãos. A igreja é essencial. Mas a igreja, segundo a linguagem bíblica, é o templo, é a habitação do Espírito. A Bíblia fala, o Novo Testamento, tanto de cada um de nós como templo, e como da igreja como templo do Espírito. Por isso que eu gosto da democracia batista. É diferente. Aqui a nossa luta não é porque prevaleçam vontades humanas. Aqui nós entendemos as decisões como permitidas e conduzidas por Deus. Oramos antes de tomar decisões. E quando não oramos, erramos em nossas decisões. Quer ver um exemplo? Havia uma igreja numa certa cidade brasileira, cujo templo ficava numa esquina, templo humildinho, e havia uma propriedade ao lado, por sinal, de uma família portuguesa. E o pastor falava de vez em quando com o pastor, ou com o dono: o senhor não quer vender essa propriedade? Não quero. Mas nós estamos prontos a pagar o preço justo. Não, eu não quero vender. Um belo dia, uma quarta-feira, dia de culto semanal, quando o pastor está chegando à igreja para receber em audiência pessoas à tarde, o português o chama: olha, eu vendo a propriedade. Mas quanto o senhor pede? Tanto. Ele pedia metade do que a propriedade valia. Sabe o que o pastor fez? Fez uma coisa absolutamente irregular, legalmente. O estatuto estabelecia que para aquisição ou para venda de propriedade havia um quórum especial, uma assembleia convocada num prazo especial, um quórum qualificado para a decisão, não era simplesmente metade mais um, mas ele convocou uma assembleia extraordinária, e está aberta a assembleia. Meus irmãos, eu tenho uma notícia que vem de Deus. Olha, que coisa. Meus irmãos, o português, aí falou baixinho, porque o português morava perto, resolveu vender a propriedade. E sabem quanto ele pede? 30 mil. Irmão tesoureiro, quanto temos em caixa para comprar a propriedade? Temos 35. Então, temos já o dinheiro para comprar a propriedade. Há uma proposta para aquisição? Eu proponho. Alguém apoia? Os que estão de acordo, levantem a mão. E todos, meus irmãos, compraram a propriedade. Um mês depois, veio a comunicação da prefeitura de que aquela área seria desapropriada. O português já sabia disso. O plano diretor da cidade previa a abertura da rua. Então nós devemos dar lugar ao Espírito, orar ao Espírito de Deus, buscar assessoria competente, advogados, gente experiente na área imobiliária, gente cartorária, para a gente saber as medidas a tomar, e orientados pelo Espírito de Deus, chegamos a decisões sábias. Eu sou feliz por ser batista, pela liberdade que temos de decidir, mas buscando a direção de Deus. Quando Deus dirige uma decisão, ela dá certo. Mas se vocês, da sua precipitação, resolverem fazer algo, a probabilidade de erro é muito grande. Eu poderia contar uma porção de exemplos aqui, são muitos anos de ministério. Meus irmãos, a igreja é um instrumento de Deus para levar o evangelho às nações, para discipular todas as nações, no sentido de fazer discípulos de todas as nações, de modo que no dia em que Jesus vier, haja muita gente remida pelo seu sangue, a formar aqueles que partirão para junto dele. Ora, a igreja é essencial para os salvos, porque é um ambiente de convívio da família de Deus. O melhor lugar para você criar seus filhos é aqui.
O melhor lugar para fortalecer seu casamento é aqui. O melhor lugar para você aprender a ser um homem é aqui. O melhor lugar para você aprender a ser mulher é aqui. O melhor lugar para você aprender a ser gente é aqui. Então, a igreja é importante para nós. A igreja nos torna irmãos. Não há egoísmo em nossa oração. Jesus não ensinou a orar, meu Pai que está nos céus. Ele ensinou, Pai nosso que está nos céus. Nós oramos como família de Deus. Ele é meu Pai, é seu Pai, é nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, isto é, o teu domínio. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma vez um crente, o pastor fazia um estudo da oração do Pai Nosso, e alguém perguntou, aliás o pastor perguntou à igreja, se a Bíblia diz, se Jesus ensinou, que oremos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o padrão é a vontade no céu. Como é a vontade no céu, a vontade de Deus no céu? Aí uma irmã idosa, de poucas letras, levantou-se e disse, pastor, eu sei, no céu ninguém pergunta por quê. Quando Deus manda, a gente faz. A gente questiona Deus, já repararam? O diabo nos ensina isso. Eva que eu o diga. Será que é isso mesmo que Deus falou? Meus irmãos, a igreja é um lugar em que aprendemos a viver em comunidade. A igreja é koinonia, é comunhão, que atende ao ser humano como ser gregário. Nós vivemos em grupo. Por que construímos cidades? Porque queremos estar juntos. Eu, por exemplo, sou um sujeito urbano. Só vivi 12 anos na roça. Só 12 anos. O resto na cidade, Rio de Janeiro e São Paulo. Então eu gosto de gente, gosto de movimento, gosto de barulho. Há um barulho enorme perto do meu edifício. Sabe o que é? Construindo uma estação de metrô. Estão construindo a linha laranja do metrô. É aquele barulho, mas eu penso assim, mas que bênção virá depois. Eu posso sair de chinelo, andar 100 metros e pegar o metrô e andar para o São Paulo inteiro. Vale a pena, venha barulho. Eu suporto o barulho, não é? É uma coisa boa, a gente está ali sabendo que o melhor vem depois. As coisas boas da vida não acontecem por acaso, às vezes são precedidas por lutas, por sangue, suor, lágrimas, esperança. E devemos esperar o melhor, pois a igreja é esse lugar de esperança. Nós somos prisioneiros da esperança. Esperança que na linguagem de Hebreus semelha âncora, que não é fincada no fundo do mar desta vida, mas no trono da graça. De lá ela não se desprende. A nossa esperança está no Senhor. Nós esperamos dias melhores. A igreja é um ambiente de Deus. Eu senti uma falta da igreja durante a pandemia. Não há culto online que me satisfaça. Eu não sei como você pode ficar em casa só ouvindo. E não vem aqui ver o rosto das pessoas, o contato com as pessoas, o abraço das pessoas. Como é bom estar com o povo de Deus. O autor de Hebreus já dizia isso. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Olha que não havia, não é comunicação por internet naquele tempo. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Na linguagem teológica católica, a igreja é a communio omnium sanctorum. É a comunhão de todos os santos. É isto, é comunhão. A igreja é ambiente de discipulado e crescimento. Permaneciam os convertidos
no ensino dos apóstolos. Eu acho impressionante na história desta igreja, que logo no início dela, o primeiro pastor criou a escola dominical. O púlpito não é suficiente para manter uma igreja madura, não. Quer um exemplo? Spurgeon. Vá a Londres, visite o tabernáculo de Londres, em que se reuniam 10 mil pessoas. Hoje não há 100 dos cultos. Havia pregação excelente. Charles Spurgeon foi o maior pregador do seu tempo. Mas lá, aquele tabernáculo é um lugar em busca de gente. Eles alugaram pedaços daquele tabernáculo e se ajuntam um punhadinho de pessoas lá, pessoas idosas. É uma pena. Escola dominical mantém a igreja viva, todas as classes, todos os grupos participando do estudo da Bíblia. Então, a igreja é uma bênção, mas a igreja é essencial também para a sociedade, para a nação, para o mundo. Se os governantes soubessem como a igreja é importante, como as igrejas locais são importantes, eles honrariam as igrejas, jamais moveriam perseguição às igrejas, como há em muitos países. E pode ser que ainda venha a existir nesta parte do mundo. Eu não sei, irmãos, eu antecipo um tempo difícil para a igreja, tempo de perseguição. Judeus e cristãos seremos perseguidos. Judeus porque produziram a Bíblia, por inspiração de Deus. Nós porque amamos a Bíblia e seguimos a Bíblia. Haverá perseguição. E devemos estar preparados para dar testemunho de nossa fé. Em 1970, eu estive no Japão, no Congresso da Aliança Batista Mundial. E fiquei mais de uns dias lá. Visitei Kyoto, visitei Kobe, visitei Osaka. Falam Osaka, mas é Osaka em japonês. E em Kyoto eu vi um museu de história do cristianismo. O cristianismo chegou ao Japão em 1500, ano do descobrimento do Brasil, através de São Francisco Xavier. Os japoneses, de tal modo, receberam o cristianismo, a mensagem cristã, que havia 800 mil japoneses cristãos no ano de 1555, 55 anos depois. Mas houve um problema comercial entre Portugal e entre o Japão e Portugal e Espanha, que tinham governantes cristãos. O Japão se julgou, o imperador japonês se julgou prejudicado, o seu país prejudicado. Então resolveu mover uma perseguição aos cristãos. Foram mortos 700 mil cristãos no Japão. Isto a história japonesa que conta, não é invenção do Ocidente, não. Eu vi lá. 2 adolescentes foram chamados pelas autoridades em Kyoto. Kyoto é uma cidade cercada de montanhas, parece com Ribeirão Preto, em São Paulo. Então os adolescentes foram arguidos. Vocês são cristãos? Vocês permanecem cristãos ou desistem de sua fé e viverão? Se mantiverem a sua fé, serão mortos. As mães se aproximaram deles para falar-lhes no ouvido. Filho, deixe por um tempo de ser cristão. Depois você volta, você é novo. Não, mamãe, Jesus não desistiu da cruz. Jesus morreu por nós. Não desisto. Não conseguindo demover esses jovens da sua fé, as autoridades mandaram cortar as orelhas desses jovens. Eles fizeram uma passeata macabra pelas montanhas de Kyoto, dentro de uma condução puxada por cavalos, uma charrete. Depois de 2, 3 horas de passeata macabra, voltaram àquele mesmo ponto. E outra vez as autoridades arguíram. E então,
Vocês rejeitam a sua fé e vivem. As mães chegaram e falaram no buraquinho do ouvido dos filhos. Vocês rejeitam, filho, pode deixar por um pouco. Você diz lá no coração: Senhor, não estou rejeitando não, só estou falando, é uma mentira santa. Mas não, mamãe, eu não vou rejeitar a minha fé. Os dois então foram condenados a ser levados para Nagasaki. Percorreram 1000 quilômetros em carruagem puxada por animais. Chegando lá, foram arguídos outra vez, mantiveram a sua fé, foram postos sobre uma fogueira e entregaram sua vida a Cristo. 2 adolescentes. Olha, nós precisamos estar preparados para o nosso testemunho até a morte. Ser fiel até a morte. Aí não é questão de tempo, não. Mesmo que seja necessário morrer, eu te darei a coroa da vida. Você está preparado para morrer? Alguém disse que quem não estiver preparado para morrer por Cristo não merece viver por Ele. Então, a nossa decisão é radical, a nossa fé é radical. A igreja é de gente que crê e tem coragem, que não nega o nome do Senhor, que está pronta à desobediência civil. Eu disse isso na Convenção do Espírito Santo, convidado pelo presidente da convenção. Eu disse: senhores, não baixem decretos contrários à consciência cristã, que nós vamos desobedecer. Nós oramos pelas autoridades, nós queremos êxito em seu governo. Eu comecei a orar pelo presidente da República desde que declarada a eleição. Começa a orar. Paulo mandou orar por Nero. Paulo mandou orar pelas autoridades. Oro pelos governadores, oro pelo presidente da República, oro pelos legisladores, oro pelos tribunais e pelos juízos singulares, para que haja justiça, bem-estar, verdade em nosso país. Meus irmãos, se quiserem me obrigar a realizar uma cerimônia de casamento homoafetivo, eu serei preso, mas não realizarei. É uma questão de consciência. Um jovem, era crente, trabalhava a 1,5 metro do seu chefe, do dono da empresa. Um dia tocou o telefone, isso lá em São Paulo. Tocou o telefone, quando o chefe ouviu, disse a ele: diga que eu não estou. Entregou o telefone ao funcionário. O funcionário ficou com o braço assim estendido. Não falou não. Esperou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O chefe observando. E aquele que chamou, estava fazendo uma cobrança. Digo: olha, senhora, eu não vou mentir. Mentira eu não tolero. Esse funcionário é levado pelo próprio chefe, que morava a 500 metros da rua dele, levava e deixava na rua dele. O chefe levava o funcionário. Naquele dia, o chefe chamou: vamos. A certa altura da viagem, ele parou o carro e disse: como é que você teve coragem de fazer o que fez? Eu poderia demitir você. Eu sei, o senhor tem autoridade para isso. Mas quem lhe deu coragem para fazer aquilo? Jesus Cristo. Ele diz que saia da nossa boca sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Se o senhor me dissesse: diga que eu não posso atender, eu diria: não pode. Mas não está. Era mentira. Esse homem começou a chorar. E dentro do carro dele, junto ao funcionário, ele entregou a vida a Jesus Cristo. Ah, como precisamos de cristãos assim. A igreja tem que ser de gente assim. De gente assim. Gente assim vai abençoar o mundo. A igreja é essencial porque a consciência de uma nação, já o disse, de um povo. A igreja
é essencial porque tem uma vocação profética, querigmática, anunciando o conteúdo da fé, falando, vivendo. A igreja é essencial, a igreja é necessária, a igreja prega. O que é esta igreja centenária, que é constituída de pecadores remidos pelo sangue de Jesus, perdoados pelo Senhor, que esta igreja tem a anunciar? Em primeiro lugar, qual a mensagem aos pecadores perdidos e sem esperança? O Espírito e a noiva, que a igreja dizem, vem. A igreja diz, reconciliai-vos já com Deus. Essa é a mensagem. Qual é a mensagem da igreja aos pecadores que governam, que legislam, que cuidam da justiça? Os senhores e senhoras precisam de Deus e dele são servos, querendo ou não, precisam de Deus. E vocês têm a missão de fazer o bem, amem a justiça, elaborem leis justas, julguem com integridade, busquem todos o bem comum, a paz social, garantam as liberdades fundamentais da pessoa humana. O nosso Deus se alegrará e os abençoará. Não elaborem, nem promulguem leis injustas, que cerceiem a liberdade de ser, de crer, de opinar, de proclamar a fé, porque respeitamos e defendemos a religião, a liberdade para todos. Respeitamos a liberdade do macumbeiro, do umbandista, do espírita. Queremos que respeitem a nossa liberdade. Cada um tem o direito de proclamar a sua fé. Eu li, por exemplo, em São Paulo, que uma igreja estava sendo ameaçada, na Bahia ou em Pernambuco, não sei, porque pôs um cartaz, só Jesus Cristo salva. Ora, essa é mensagem cristã. Se isso for crime, eu vou cometer vários crimes, em vários lugares. Anunciar a fé, não me tirem essa liberdade, é liberdade de crer no Senhor. Mensagem aos homens e mulheres, ao homem e à mulher, pecadores e pecadoras. Deus os fez diferentes. E vocês se completam para a formação de famílias bem estruturadas, construídas sobre alicerces firmes, e para a geração e formação de filhos que virão a ser homens e mulheres de bem. Vocês precisam de princípios divinos e de sabedoria para a formação de seus filhos. Famílias fortes constituirão nações fortes. Nós oramos por vocês. Nós ajudamos vocês. Mensagem aos pecadores que dirigem os órgãos de comunicação. Tenham por compromisso a divulgação, a transmissão da verdade, não de falsas narrativas, daquilo que corresponda à realidade das coisas e das condições humanas e sociais. Não inventem fatos, não transmitam mentiras, fake news, porque Deus ama a verdade e as pessoas da nação precisam conhecer os fatos reais, aquilo que é a verdade. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Sim, a igreja é essencial, por suas obras de benemerência, de beneficência. Antes do cristianismo não havia hospitais, havia lugares, depósitos de candidatos à morte. Haja vista os hospitais na Grécia, de Esculápio, por exemplo, já visitei. Meus irmãos, é o cristianismo que inspirou a construção de hospitais, de maternidades. É uma cristã, Florence Nightingale, a primeira enfermeira, a patronesse das enfermeiras, quando cuidava dos feridos da Crimeia. Como nós precisamos de cristãos em todas as esferas da vida, abençoando. A igreja e seus missionários em todo o mundo espalham a boa notícia.
milhares, diria, milhões estão no céu, mediante a fé em Cristo e testemunho dos missionários de Jesus. Eu tenho um neto que participou com um grupo de americanos, jovens americanos, de uma missão no Afeganistão, a Jocum, Jovens com uma Missão. Ele participou durante 3 meses, reconstruindo creches, escolas, bibliotecas, tudo destruído pelo Talibã, que voltou ao poder. Pois bem, depois de reconstruídos aqueles ambientes, tudo bonitinho, as escolas bonitinhas, que eles foram bem preparados para ajudar aquele povo, um menino de 12 anos aproximou-se meu neto e perguntou em inglês: na sua terra há muçulmanos? Disse: meu neto morava em Cascavel, a 150 quilômetros, em Foz do Iguaçu, a uma das maiores mesquitas do mundo. E por que eles não mandaram ajudar a gente? Meu neto respondeu: eu não sei. E por que vocês vieram? Porque Jesus mandou. Vocês já viram a luta espiritual que ficou esse menino? Jesus mandou. Nós somos mensageiros de Jesus. É maravilhoso isso. Os próprios anjos admiram-se da revelação do mistério da igreja, de que Paulo e nós somos arautos. Por isso, a multiforme ou policromática sabedoria de Deus se revela às potestades superiores. Diante de tais verdades e da essencialidade da igreja e da Igreja Batista da Capunga, centenária, que fazer? Valorize sua igreja. Viva os ensinos e a mensagem da igreja. Continuem firmes no testemunho, que pode levá-los ao sacrifício. Testemunho em grego é martis, mártiros no genitivo. Veja só, o testemunho do primeiro século produziu a morte daqueles que testemunharam. Por isso a palavra martírio significou a morte de quem morre pela fé. Então nosso testemunho pode levar-nos à morte, mas vamos testemunhar, mesmo que seja preciso morrer. Se não conhecemos a igreja, se você ouve aí em casa a mensagem desta igreja, pregada dominicalmente pelo pastor desta igreja, pastor Marcos Godard. É Godard, viu gente? É francês o sobrenome dele. A U em francês é O. Godard. Não é Godard, é Godard. Então, vocês venham para a igreja. Venham ouvir a palavra de Deus. Vocês não se arrependerão. Portanto, aqueles que estão na igreja, mantenham-se firmes, porque vale a pena esperar o Senhor. Eu estou persuadido de que o dia da volta de Jesus se aproxima. E é muito bom isso. Se Ele não vier a mim, eu irei a Ele. Logo, logo, estou preparado. Mas eu digo como Paulo: se a minha vida der fruto, eu produzir ainda fruto para abençoar outras vidas, não sei o que escolher, se partir ou ficar, mas se partir, será muito melhor, diz Paulo. Louvado seja Deus. Bendita a igreja, essencial para a nossa vida, nossa fé, nosso testemunho e nossa missão profética no mundo. Amém.